Olá pessoal, meu nome é Felipe Spritzer, eu sou o CEO e fundador da Portfel Consultoria e no vídeo de hoje eu vou introduzir um conceito muito importante conhecido como CAPM, um modelo de precificação de ativos e que é a base para o desenvolvimento de outras teses muito importantes como as teses de fatores de investimento. Eu vou mostrar em que se baseia a teoria, como usar a sua fórmula e qual a reflexão que esse modelo traz que nos ajuda a montar boas carteiras de investimento. O Capital Asset Pricing Model, modelo de precificação de ativos, foi criado em 1962 pelo William Sharpe, Jack Traynor e outros economistas. Esse modelo visava explicar como um ativo, especialmente um ativo de renda variável, deveria se comportar ao longo do tempo do ponto de vista de retornos e como entender se sua precificação é justa ou não. William Sharpe foi premiado com o Prêmio Nobel de Economia por conta das suas contribuições às finanças, especialmente pelo modelo CAPM que ele desenvolveu. Antes de entrar na parte técnica do CAPM, eu queria lembrar quais são as aplicações práticas que ele traz. O primeiro é entender qual é o custo de equity, que poderia ser interpretado até como custo de oportunidade adequado a uma empresa, e quais são as reflexões que esse modelo traz que permite que a gente monte bons portfólios de investimento, usando isso como uma das principais teses. Bom, pessoal, aqui na lousa vocês podem ver a fórmula do KPM. Aqui a gente tem que o retorno esperado de uma ação, ou que pode ser entendido também como custo de equity, vou explicar um pouquinho mais sobre isso à frente, deveria ser a taxa livre de risco. Aqui a gente tem como se fosse renda fixa, mais o beta vezes o retorno do mercado menos o retorno da renda fixa. Isso aqui a gente também costuma chamar do prêmio de mercado. É o prêmio que a renda variável traz quando comparado à renda fixa. Vou botar aqui se fosse um prêmio de mercado. O que essa fórmula aqui quer dizer para a gente? Que o retorno de uma ação deveria ser o quanto a taxa de renda fixa, a taxa livre de risco, na tese original do CAPM, costuma-se utilizar a taxa de 10 anos do Tesouro Americano. Para o Brasil, a gente vai utilizar o Tesouro pré-fixado para daqui a 10 anos. O beta representa o quão sensível uma ação é, um determinado ativo é, ao risco sistemático, o risco do mercado como um todo. O beta, a gente pode entender como o risco do IBRX ou do Ibovespa, que são índices amplos de mercado. Quando uma ação é mais volátil, mais sensível ao mercado como um todo, ela tem um beta mais elevado. Quando ela é menos sensível ao mercado, ela tem um beta mais baixo. O mercado tem um beta de 1, porque o mercado é o próprio risco de mercado. Quanto maior for, acima de 1, mais sensível uma empresa é. E quanto menor, menos sensível uma empresa é às oscilações do mercado. Então, para a gente entender, aqui a gente pode usar uma aproximação que a taxa de renda fixa de pré-fixada do Tesouro Brasileiro seria de mais ou menos 11% ao ano. A gente vai considerar uma empresa que tem um beta de 1 aqui para facilitar. E o retorno de mercado é o retorno do índice geral, que pode ser tanto o Ibovespa quanto o IBRX. Para esse caso daqui, eu vou utilizar o IBRX, que tem um retorno anualizado aproximado, nos últimos cerca de 30 anos, de 14% ao ano. E aqui a gente tem novamente a renda fixa, que é 11% ao ano. Então, o que isso quer dizer? Que uma empresa que tem o mesmo risco, basicamente, do que o mercado como um todo, deveria ter um retorno esperado de 14%. Faz sentido, dado que ela se movimenta igual ao mercado, porque o beta dela é 1, ela tem o mesmo retorno esperado que o mercado. Porém, vamos supor que tem uma empresa que ela é bem mais sensível ao risco de mercado, normalmente ações mais arriscadas, do que essa empresa que eu falei anteriormente. Então, o beta dela é um beta mais alto de 2. Nesse cenário, qual deveria ser o retorno esperado? Nesse caso, uma empresa que tem um risco bem maior do que o do mercado, o dobro do mercado, deveria ter um retorno esperado, quando o mercado tem uma renda fixa de 11%, na casa de 17% ao ano. Por que essa taxa é bastante importante? Porque ela permite que investidores entendam se uma ação ou se um determinado projeto está precificado da maneira adequada ou não. Uma das maneiras que o CAPM é utilizado é para usar como taxa de desconto dos dividendos que uma empresa paga ao longo do tempo. De maneira geral, qual deveria ser o valor atual de uma ação negociada em bolsa? Todos os infinitos dividendos que ela vai pagar ao longo da sua vida, trazido a valor presente, ou seja, descontado a uma determinada taxa de juros. Para essa empresa que tem um beta de 2, esse I deveria ser de
17% ao ano. Ou seja, se a gente pegar todos os dividendos que ela paga ao longo da vida e trouxer a valor presente, usando uma taxa de 17% ao ano, se o VPL, o valor presente líquido ou valor presente, é positivo, significa que essa empresa está subvalorizada. Ela vai pagar mais do que seria a taxa justa. Se esse VP é negativo, significa que essa ação está mais cara do que ela deveria estar. E se a precificação for feita de maneira adequada, o valor presente vai ser de zero. Ou seja, significa que você não vai ter ganhos adicionais ao risco dessa empresa. Poxa, Felipe, mas está dizendo então o VPL vai ser zero se ela retornar 17% ao ano? Sim, porque nesse caso, essa é uma ação que já está sendo ajustada pelo risco que ela corre. Então, uma empresa que paga 17% ao ano com um beta de 2, como eu mostrei anteriormente, ela não traz um retorno adicional quando ajustada ao risco. Essa é uma das maneiras de utilizar o CAPM. O que é interessante do CAPM? É que ele foi um dos primeiros modelos realmente confiáveis que permitia que os ativos tivessem uma certa previsibilidade, você conseguisse entender um pouquinho dos comportamentos desses ativos no longo prazo. Um dos motivos que o Sharpe ganhou o Prêmio Nobel de Economia foi que o modelo ele conseguia ter uma previsibilidade de cerca de 70% do retorno das ações, ou seja, ele conseguiria explicar em até 70% como essas ações iriam se movimentar ao longo do tempo, basicamente utilizando um único fator, que é o beta. Ou seja, a variável beta consegue explicar 70% da movimentação de um ativo. Felipe, você consegue dar alguns exemplos de betas de empresas? Então eu vou citar alguns casos que são interessantes. Se a gente pegar a Vale, nossa querida mineradora, o beta dela é de aproximadamente 1. O que isso quer dizer? Que a Vale, ela se movimenta muito em linha com o mercado. Ou seja, quando a bolsa sobe 10%, há uma tendência que ela suba algo na mesma proporção. Quando a bolsa cai 10%, ela vai cair algo também na mesma proporção. Isso faz bastante sentido porque a Vale tem um grande peso no índice aberto. O que eu quero dizer com isso? Que se a Vale é grande parte da composição do Ibovespa ou do IBRX, é natural que ela tenha uma correlação um pouco mais alta. Um outro exemplo de empresa com beta baixo é a VEG. A VEG tem um beta aproximado de 0,52. O que isso quer dizer? Que ela tem uma movimentação muito mais suave do que o mercado. Então, quando o mercado sobe 10, a VEG sobe cerca de 5. Quando o mercado cai 10, a VEG também cai cerca de 5. Então, ela sobe menos, mas ela também cai menos. E se você quiser um exemplo de empresa de beta alta, podemos usar a Magazine Luiza, cujo beta é cerca de 2,46. Ou seja, para cada 10 pontos percentuais que o mercado sobe, há uma tendência que ela suba 25%. Se o mercado cai 10, ela também cai 25%. Pessoal, só para a gente entender um pouquinho mais, aqui a gente consegue ver a movimentação da Vale e do BRX. A gente consegue perceber que por mais que a movimentação da Vale tenha sido mais alta, o formato dos ciclos é muito similar. Quando a bolsa sobe, a Vale sobe também. Quando a bolsa cai, a Vale cai também. Elas andam muito em conjunto uma com a outra, na grande maioria do tempo. Obviamente, o beta não vai explicar 100% da movimentação do ativo, como eu mencionei anteriormente, mas ele vai ser um bom indicativo do quão volátil uma empresa tende a ser. Por mais que no gráfico que eu tenha mostrado agora, em que a Vale aparece em comparação com o IBRX, pode parecer que a Vale é muito mais volátil do que a bolsa, mas por uma questão comparativa, eu quis também colocar a ação da Magazine Luiza. O que a gente consegue ver aqui no gráfico? A movimentação é bastante mais intensa. Então a gente teve períodos aqui, por exemplo, que o IBRX tinha subido cerca de 10%, a gente consegue ver aqui aproximadamente 12%, enquanto a Magazine Luiza tinha subido 340%. Um pouco após o período de queda, a gente vê que a Magazine Luiza saiu daqueles 300% positivo que estava para menos 62%. Então a gente vê que empresas com beta mais alto costumam ser muito mais voláteis do que a bolsa. Fala. O que está acontecendo? Quer gravar um podcast amanhã? Meio-dia ao vivo. Pode ser. Tá bom, então tá bom. Tá vendo, pessoal? Tô no meio da gravação aqui, o pessoal me convida para participar de um podcast. As coisas aqui são bem dinâmicas. Então, se você quer saber o que a gente falou nesse podcast, pode clicar nesse card que vai estar aqui em cima para assistir esse conteúdo. Então, nesse gráfico, a gente consegue perceber que, por mais que a Vale se movimente de uma maneira um pouco maior do que a bolsa, quando a gente bota em comparação uma empresa com beta significativamente maior, essa movimentação é muito maior. O CAPM, ele foi criado há mais de 60 anos e continua sendo uma das principais metodologias para a precificação de ativo. Uma outra reflexão bastante importante que ele traz é como entender como as ações se comportam em diferentes ciclos e em diferentes momentos de taxa de juros. Porque uma coisa que as pessoas costumam falar bastante é: quando a taxa de juros está alta, eu vou investir na renda fixa. E quando ela cai, eu vou para a renda variável porque retorna mais. E faz todo sentido, correto? Só que não. A primeira coisa que a gente tem que entender
é que o preço das ações não se movimenta de acordo com as taxas de juros. O preço das ações se movimenta quando a percepção da taxa de juros muda. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que a taxa Selic está 10% ao ano hoje e que você sabe que daqui a 6 meses ela vai cair para 5% ao ano. O que você vai querer fazer? Poxa, se ela vai cair daqui a 6 meses, quando tiver 5 meses e 29 dias, você vai querer comprar ações, porque ela vai cortar e as ações vão subir. Só que alguém vai pensar, poxa, já que o Felipe vai comprar em 5 meses e 29, eu vou comprar em 5 meses e 28. E a outra pessoa vai pensar, vou comprar em 5 meses e 27, 5 meses e 26. E por aí vai até chegar no momento atual. Então, não há uma mudança no preço das ações quando a taxa de juros se movimenta. O preço das ações muda, pelo menos do ponto de vista de relação com a taxa de juros, quando a percepção do mercado muda. Ou seja, se o mercado está prevendo que a taxa Selic até o final do ano vai cair para 9, se ela de fato cai para 9, não deveria haver uma mudança no preço das ações, porque esse preço já foi alterado na percepção do mercado de que a taxa iria cair para 9. Se ela cai para 9, nada muda. O que faz o preço da ação subir mais? Se ela cai para 8, porque é uma queda maior do que o mercado esperava. Agora, se ela estava em 11 e cai para 10, pode ser que o preço das ações suba, porque por mais que ela tenha caído, o mercado projetava que ela iria cair para 9. Eu sempre defendi que utilizar projeções econômicas para decisão de investimentos não funciona, porque a chance de você acertar mais do que o mercado de maneira consistente no longo prazo é muito pequena, basicamente impossível. Mas além dessa questão do que a gente chama de market timing, né, que é de tentar acertar o momento de mercado, de acordo com projeções econômicas, o CAPM traz outra reflexão bastante importante, que é muito diferente do que a maioria das pessoas pensam. Por quê? A percepção geral é que quando a taxa de juros está alta, as ações retornam menos. E quando a taxa de juros está baixa, as ações retornam mais. Só que se a gente for pegar o modelo CAPM, que consegue prever com uma alta previsibilidade como uma cesta de ativos deveria se comportar, ele nos diz outra coisa. Relembrando a fórmula, o que ela nos diz? A movimentação, ou seja, o retorno esperado de uma ação, é explicado basicamente por um fator, que é o beta. Ou seja, uma ação vai retornar mais ou menos de acordo com o risco sistemático que ela representa, ou a sensibilidade ao risco sistemático. O que eu quero dizer com isso? Que a renda fixa e o prêmio de mercado não vão importar. Porque vamos supor que a taxa de juros está em 2% ao ano. E o beta de uma empresa é 1. E o prêmio de mercado, 14% ao ano. Menos 2. Você vai ter que o retorno esperado para essa ação é de 14% ao ano. Exatamente o que eu tinha mostrado no exemplo anterior. Agora, Felipe, e se a taxa de renda fixa, né, o tesouro pré-fixado, por exemplo, para daqui a 10 anos, estiver em 13% ao ano? Por ao ano, mais 1 vezes 14 menos 13%. Qual que é o resultado dessa soma aqui? Que o retorno esperado da ação é de 14% ao ano. Basicamente, o que isso aqui está querendo dizer? Que o que vai dizer se uma ação retorna mais ou menos é o risco, a sensibilidade, né, o risco sistemático que ela representa, que é o beta. Ou seja, sempre vai ser um prêmio em cima da renda fixa. Então, se a renda fixa está baixa ou está alta, isso não faz diferença na performance desse ativo. Uma das coisas que algumas pessoas podem pensar é, poxa, Felipe, mas e se a renda fixa, se ela se mantiver muito alta por muito tempo, nesse caso aqui ao invés de 13, por exemplo, ela vira 18, isso quer dizer que o retorno da renda variável vai ser menor do que o da renda fixa? Essa é uma das interpretações. Uma outra interpretação é que se a renda fixa sobe demais, o preço das ações vai cair tanto que o retorno esperado delas vai ser maior. Afinal de contas, quando o preço de uma ação cai, o retorno dela aumenta. E não é o contrário. A maioria das pessoas pensa que quando uma ação cai, ela tende a cair ainda mais, mas na verdade, quanto mais ela cai, mais ela tende a subir, porque quanto mais valorizada, o que sobra é uma chance de valorização. Óbvio que quando eu falo isso, eu estou falando de uma cesta de ativos. Eu não estou falando de um ativo especificamente, mas uma cesta de ativos com esse comportamento. Porque, óbvio, tem empresas que vão quebrar, elas vão para zero, e tem empresas que vão subir muito e vão fugir disso. Até por isso, o CAPM tem uma previsibilidade, né, e consegue explicar o comportamento de uma ação em 70%, não 100%. Mas se você parar para pensar, se a renda fixa ela estiver em 18% ao ano, é muito provável que o retorno de mercado comece a subir e se torne algo como 21%. Então, a grande realidade
é que quanto maior a taxa de juros, maior a expectativa de retorno da renda variável. E quanto menor a taxa de juros, menor a expectativa do retorno de renda variável. Mas no fim das contas, o que a gente tem que entender é que quando a gente investe em ações, o que se espera é sempre um prêmio em cima da renda fixa. Então, se a renda fixa cai, o prêmio das ações também deve cair. Se a renda fixa sobe, o prêmio também sobe. Então, pessoal, isso traz uma reflexão muito importante para a gente, que é o momento de mercado não faz diferença ao se investir em ações. Se você está investindo em ações, você espera ter um prêmio de risco sobre a renda fixa no longuíssimo prazo. Então não importa se a taxa está alta ou se a taxa está baixa. Se você pretende ter um retorno acima da renda fixa, você deve investir na renda variável para o longuíssimo prazo. E quando eu digo longuíssimo prazo, eu digo 10, 15 ou 20 anos, pelo menos. Ah, Felipe, mas e se eu não estiver disposto a esperar tanto tempo? E se eu não gostar tanto desse risco? Não tem problema nenhum. As pessoas têm que entender o seu perfil de investidor ou de investidora, entender seu momento de vida e entender se vale a pena se comprometer com um investimento arriscado de longuíssimo prazo. Tem pessoas cuja maior parte da carteira tem que ser conservadora mesmo. E tem pessoas que podem ter investimentos mais arriscados. Mas uma das grandes reflexões que o CAPM traz pra gente é que não se deve ficar tentando acertar qual é o momento de entrada ou saída dos investimentos em ações. Se você investe, você tem que investir por longo prazo ou é melhor não investir. Além disso, o CAPM ele foi a evolução do modelo de fronteira eficiente criado pelo Harry Markowitz na década de 50. Então a gente teve a fundação da fronteira eficiente sendo utilizada para criar o CAPM, só que o CAPM, como eu mostrei para vocês, explica cerca de 70% do retorno de uma cesta de ativos no longo prazo. Como é que a gente poderia melhorar essa previsibilidade e quais são outros fatores que poderiam nos dizer mais sobre o comportamento dos ativos? E aí a gente vai caminhar para o que a gente chama de 3 fatores de investimento ou 5 fatores de investimento do Eugene Fama e do Kenneth French, mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like, escrever algum comentário e de compartilhar com quem possa se interessar sobre investimentos baseado em ciência. Um grande abraço e até o próximo vídeo.